Nesse vídeo você vai ver a batalha completa entre Shanks o Ruivo e Eustace Captain Kidd. Brincadeiras à parte, a luta foi rápida, mas aqui a gente vai se atentar a todos os detalhes que passaram despercebidos por muitos leitores ao redor do mundo, além de analisar profundamente esse curto acontecimento e, claro, trazer essa luta completa para vocês. A verdade é que Eiichiro aproveitou essa oportunidade para dar para nós algo que esperávamos há muitos e muitos anos: um maior entendimento sobre Shanks o Ruivo e a personalidade desse Yonkou, além, é claro, da revelação da sua verdadeira força e poderes. Há muitas nuances incríveis que a gente precisa dar devida atenção, mas para entendermos essa luta, primeiro a gente precisa conhecer quem são os seus combatentes. Eustace Captain Kidd é provavelmente o supernova que mais divide opiniões em One Piece. No fim das contas, ele só queria destruir a todos que riam de seu sonho e, assim como Luffy, se tornar o rei dos piratas ao conquistar o lendário One Piece. Mas no meio desse caminho, um obstáculo muito maior do que ele poderia superar apareceu em sua frente: Shanks o Ruivo, o discípulo de Roger, o ídolo de Luffy e, pelas próprias palavras de Eiichiro Oda, o homem mais próximo de se tornar o rei dos piratas. A verdade é que esse duelo de titãs não poderia acontecer em outro lugar senão na terra dos gigantes Elbaf, numa zona do mundo conhecida como Warland. Contexto: diferente dos outros vídeos que eu tenho trazido sobre as batalhas completas de Egghead, nesse o mais importante está no contexto, porque é exatamente o que temos aqui que vai nos dar maiores entendimentos sobre um dos personagens mais importantes de One Piece, o Shanks. Tudo se inicia em Elbaf, onde estão os piratas do Ruivo e o próprio Yonkou conversando com gigantes que, segundo suas palavras, fazia tempo que não se encontravam. Nos primeiros painéis vemos como Shanks recusa que um menino gigante se una à sua tripulação, exatamente como fez com Luffy no passado. Toda essa passagem é um grande paralelo aos acontecimentos do primeiro capítulo de One Piece lá na Vila Fuchsia no East Blue. Por isso, é provável que esse menino ainda tenha alguma importância no epílogo da obra. Nesse momento de descontração, Shanks recebe um aviso de seu mensageiro Rockstar de que Eustace Kidd está de volta para atacá-los, mas nesse instante está combatendo as tripulações aliadas do Yonkou, avançando rapidamente no que acabará sendo uma grande batalha. Shanks responde que não sabe se os piratas do Kidd chegaram em um bom ou um mau momento, porque eles estavam justamente saindo da ilha. Ben Beckman diz que o inimigo vai ficar enfurecido com ele se o deixarem esperando, comentário ao qual Luke Ho diz que justo ele vai comentar alguma coisa, aludindo que Ben Beckman foi o responsável por ter arrancado o braço de Kidd, como a gente vai ver mais à frente. O mais provável é que nesse momento a moral do Kidd tenha ficado extremamente elevada por ter derrotado uma aliança de 2 Yonkou ao lado de Luffy e Law, sendo junto do Cirurgião da Morte o principal responsável pela queda da Big Mom. Essa confiança subiu a cabeça e ele provavelmente quis enfrentar um inimigo extremamente poderoso sem calcular bem o poder dessa tripulação de Yonkou. Esse é um traço até parecido com o Luffy, né? Atacar quem quer que seja sem saber se é páreo para vencê-lo ou não. O próprio resultado dessa batalha, em certo grau, lembra o primeiro confronto de Luffy contra Kaido. Voltando a Shanks, o garoto gigante de antes está muito emocionado porque verá seu ídolo lutar, e Shanks pergunta a Dory e Brog, seus velhos amigos, se eles vão ajudar. Esses aceitam com o maior prazer do mundo porque, segundo suas palavras, eles são como irmãos. O Ruivo se prepara para o ataque e pede que Rockstar envie uma mensagem aos piratas do Kidd dizendo o seguinte: diga que ele tem uma escolha. Ou ele pode nos entregar as cópias dos Road Poneglyphs e ir embora, ou ele pode arriscar sua vida em uma luta comigo. O Yonkou demonstra grande confiança, mas diferente da de Kidd, ela não é uma confiança cega, muito pelo contrário. Ela é uma confiança capaz de enxergar o futuro. Mudamos de cena e vamos para outro ponto de vista, daqueles que se aproximam de Elbaf com uma vontade insana de morrer, né? E quando se aproximam da costa, Killer afirma que todos esses navios no horizonte são aliados aos piratas do Ruivo. Cada um deles deve ser um grande pirata de renome, então eles têm que ir com cuidado porque da última vez a batalha foi completamente unilateral. Kidd sente uma dor fantasma em seu braço que não tá mais lá e seu imediato completa. Eles arrancaram o seu braço antes de você ver o próprio Shanks. Mas dessa vez, eles não vão querer parar apenas por aí.
eles vão querer a sua vida. Encarando o perigo, a determinação explode no rosto de Kid enquanto ele brada que isso acontecerá apenas se ele perder. E uma seriedade plena, acompanhada de uma convicção absoluta, estão presentes no rosto do provável homem mais forte vivo. A falta de palavras nesse momento será compensada com suas ações. E bom, como o Kid não chegou a encontrar o Shanks na última batalha e o Luke Ho diz que o Supernova deve estar revoltado com o Ben Beckman, fica claro que o imediato do Ruivo foi o responsável por arrancar seu braço. Outro detalhe legal é que o Shanks é tão querido pelos seus protegidos e seguidores que as pessoas em sua volta fazem questão de pagar impostos por sua proteção, mas o Ruivo diz que não é assim que eles trabalham. Isso é curioso porque os outros Yonkous mostrados como Big Mom e Kaido, assim como o governo mundial, obrigam as pessoas filiadas a eles a pagarem tributos. Shanks é como Barba Branca, que protege os fracos por proteger. Vemos então um avanço da frota de Shanks em direção aos piratas do Kid que se aproximam em busca de derrotar o Ruivo. Essa galera aí é bastante curiosa porque, pelo que dá a entender, são muito fracos. Um é um velhotão com dentadura pra fora aí, a outra é uma princesa que parece uma tontata, inclusive é do mesmo reino que o Cavendish, o que pode indicar que ela é sua prometida ou até mesmo sua irmã, né? E tem esse outro aí que é um sapão aí, né? Ó o dedo de sapão, a cara de sapão, pra mim é a fruta do sapão confirmado. Kid encara esses piratas com certa descrença em suas habilidades e até mesmo questionando se esse é realmente o novo mundo. De todas as maneiras, ele não vai poupar sua força para derrotar esses adversários. Ele sabe que nessa ocasião, nesse cenário, nesse universo, se subestimar o seu inimigo, você pode pagar caro. Killer insiste, inclusive, que eles são piratas conhecidos, então a aparência pode enganar. Por isso, Kid não deve baixar sua guarda e não vai fazer isso. Do outro lado da costa, Shanks brada para que todos os seus aliados se retirem. Eles se recusam em primeira instância, alegando que não podem deixar que Kid encoste um dedo sequer no Yonkou. O Ruivo agradece pelo gesto, mas ordena que todos os navios recuem imediatamente. Muitos outros piratas e capitães se entristecem porque Shanks está de partida e ele diz que seu plano era uma pequena parada em Elbaf, mas acabou tomando mais tempo do que imaginava. O suficiente para que outros grandes nomes viessem atrás dele e acabasse colocando a ilha em risco. Mais uma vez, ele ordena que todos os navios saiam logo e o permitam passar, indo em direção ao seu adversário. Como último argumento para que eles o deixassem seguir adiante, o Ruivo questiona se eles lembram que são conhecidos como uma frota fraca, e todos reconhecem que estão vivos devido à proteção da bandeira dos piratas do Ruivo. Todo mundo ali ri, porque sabe que é verdade. Ao entrar no Red Force, Shanks se vê acompanhado de seus 9 grandes oficiais. Luke Ho afirma que tá tudo tranquilo, que eles próprios podem tomar conta do perigo que se aproxima, mas o Ruivo diz que é melhor não subestimar o crescimento desses novatos. Afinal, é de uma recompensa de 3 bilhões de berries que eles estão falando. Se mostrando alguém informado e, mais importante, justo, Shanks questiona a Yasopp se os ferimentos de Kid e sua tripulação já estão curados desde os eventos de Wano. Pergunta a qual o pai do Sop responde que ele parece bem e cheio de vontade de lutar. Legal notarmos como o Yasopp, além de atirador, é uma espécie de vigilante do bando. Afinal, seu haki de observação é extremamente refinado e com certeza o permite enxergar com uma clareza muito maior, muito fora do normal, objetos e pessoas a longa distância. Ainda mais com o auxílio de uma luneta. Muito interessante também, como aqui o Oda nos dá o primeiro vislumbre do funcionamento dos piratas do Ruivo, mostrando a verdadeira dinâmica dessa tripulação como piratas. Hongo, outro dos 9 grandes oficiais, que parece ser uma espécie de informante do bando, avisa a Shanks que Barba Negra saiu da Ilha Ratinosso e passa um relatório bem completo de várias páginas sobre Eustace Kid, a qual o Ruivo cauteloso ainda se dá o trabalho de verificar antes de partir para o seu confronto. Basicamente, fazendo o dever de casa ao estudar o mínimo sobre o seu adversário. Enquanto Shanks parece ter as informações de seu inimigo literalmente na palma de sua mão, Kid chega despreparado, sem saber o número de navios da frota do Ruivo e questiona quantos barcos há ali. Killer responde que está contando pelo menos 9 e, mais uma vez, avisa ao seu capitão que está vendo alguns rostos conhecidos de cartazes de procurado, denotando de novo, que, cara, por mais que pareça fraca e até ter essa fama, a frota do Ruivo não é brincadeira. Eustace Captain Kid sabe disso e também não tá ali para brincar. Aqui, a luta de fato começa. Luta completa, Shanks vs Eustace Kid.
Kid não perde tempo ao bradar que aniquilará todos em seu caminho, quem quer que seja, em apenas 10 segundos. Ele mostra seriedade absoluta ao começar o confronto utilizando o seu ataque mais poderoso, o Damned Punk. Os aliados do Ruivo se surpreendem com o gigantesco canhão que surge no braço do Supernova, e seus barcos começam a ser puxados em direção ao Vitória Punk. Nesse instante, de uma distância enorme, Shanks é capaz de enxergar mais de 10 segundos no futuro e sua expressão mostra o desastre que se aproxima de sua tripulação. Num movimento extremamente rápido, Shanks parte em direção a Kid enquanto nota o quão tenebrosa a situação pode se transformar e brada ordens para seus aliados. O futuro que o Ruivo vê naquele momento é a completa destruição de sua frota, com seus aliados sendo obliterados pela força do golpe de Kid. O próprio Shanks diz ser um ataque muito severo e Ben Beckman só pode concordar. A expressão do Ruivo nos momentos que se seguem são na verdade a grande conquista de Kid nesse combate, porque mostram que sua presença ali e seu poderoso golpe foram dignos da preocupação de Shanks, e o Yonkou não vai poupar esforços para derrotá-lo o quanto antes. Mas a verdade é que essa foi a sua única conquista. Numa velocidade descomunal, Shanks voa de uma gigantesca distância em direção ao barco de Kid e surge como um raio escarlate em frente ao Supernova. E aqui, por mais fantástico que pareça, retomamos a ética do Ruivo presente desde o primeiro capítulo de One Piece. Se você sacou sua pistola, apostou sua vida. Sem um pingo de hesitação, Shanks segue os passos de seu antigo capitão ao herdar sua técnica e desferir um poderoso Kamusar em seu adversário. O golpe é tão forte que, além de espantar Kid, faz com que grande parte de sua tripulação caia desmaiada devido à presença massiva de Haki do rei no ataque. Essa é a verdadeira força do Yonkou. O Vitória Punk explode com um golpe e seu capitão não tem nem tempo de se arrepender. Os tripulantes que ainda ficaram em pé estão completamente assustados. Outros voam através do navio em direção ao mar. E com suavidade e leveza em seus movimentos, Shanks pisa no deck do barco de Kid, entrando no território inimigo como quem apenas responde à tentativa de ter sua área invadida. A expressão do Ruivo é aterrorizante. Ele sabe que se não se movesse a tempo, muitos de seus protegidos seriam obliterados. Killer, o imediato de Kid, tentou ajudar seu capitão na hora do ataque, mas de tabela também foi derrotado. Kid não se move. Seus tripulantes julgam que ele está muito perto da morte e, sem dizer uma palavra, a presença de Shanks já denota sua intenção. Hit e Wire entregam as cópias dos poneglyphs para o Ruivo, que, sabendo o que vem a seguir, seja pelas suas ordens ditas anteriormente, ou a capacidade incomparável de enxergar o futuro, apenas some do navio num piscar de olhos, em uma velocidade surreal. Ao fundo no horizonte, as presenças gigantes de Dory e Brog se preparam para o ataque final. Se você aponta a arma para a terra natal de alguém, é bom estar preparado para sofrer o mesmo destino, certo? Com um enorme sorriso no rosto, eles desferem um golpe limpo e destrutivo. Hakuko Sovereignty. O Vitória Punk é destruído. Em Elbaf, no Novo Mundo. Os piratas do Kid, comandados pelo homem de 3 bilhões de berries, Eustace Captain Kid, foram completamente aniquilados. A vitória incontestável é de Shanks. Conclusão e opinião. Massacre. Essa é a primeira palavra que me vem em mente ao analisar o que acabamos de ver aqui. Esse é o mar mais perigoso do mundo e o Shanks estava ali para provar quem realmente impera sobre ele. É uma região do planeta em que um homem de 3 bilhões de berries pode ser derrotado em míseros segundos, sem tempo de resposta, tendo seus sonhos afogados no oceano junto de seu próprio corpo. O Oda nos traz essa batalha para denotar a força monstruosa do Shanks e nos dizer que ele é provavelmente o homem mais forte do mundo no momento. O autor também aproveita para nos mostrar a face impiedosa do Ruivo. Por mais que ele seja alguém benevolente, ele não cobra tributo, ele é um herói para centenas e até milhares de pessoas naquela região, ele se preocupa até com o fato do Kid já ter recuperado seus ferimentos de Wano. Mas é aquilo, quando você aponta uma arma, está apostando sua vida. Kid veio com uma moral gigantesca, mas longe de entender a realidade da situação como Shanks se mostrou fazer. O Supernova veio despreparado, e o Ruivo, mesmo estando em um momento de descontração com seus companheiros, se mostra capacitado e pronto em questão de segundos, tendo tempo até de fazer alguns preparativos antes de enfrentar seu inimigo.
A confiança de um era cega pelos seus feitos recentes, sem levar em consideração o passado não tão distante em que ele foi completamente derrotado. O outro, centrado, observativo e informado, possuía uma confiança capaz de enxergar o futuro e vislumbrar sem dificuldade a sua vitória. A leitura da situação do Shanks é incomparavelmente superior à do Kid, que como um verdadeiro novato, pode até surpreender o próprio Yonkou e por isso merece créditos, mas devido à sua inexperiência e falta de perspectiva ao analisar os fatos, acabou se afogando nos mares da derrota. Esse foi o vídeo, meus queridos, te peço para deixar aquele like, tá, que ajuda pra caramba, e eu gostaria de dizer que isso aqui é sempre mais que uma luta completa, né, eu tô buscando trazer uma análise mais aprofundada dos acontecimentos pra gente experienciar melhor todos esses combates. Não se resume só a porradinha, todo o contexto, a interação, a personalidade, isso traz nuances que vale muito a pena a gente detalhar melhor aqui, tá, pra poder também enxergar melhor as camadas, e no fim, poder aproveitar ainda mais One Piece. Espero que esse vídeo, tá, de alguma forma tenha contribuído para você na sua leitura da obra, e eu espero de verdade te ver no próximo vídeo e muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. É isso, galera, valeu!